Tá. Pessoal, a gente passou aí 6 minutos das 4 horas, né? Para a gente começar a nossa aula. Vamos respeitar aí a fidelidade ao horário que vocês têm e que estão aqui pontuais para aproveitar desse conhecimento que a gente quer compartilhar com vocês, tá bom? Eu não sei se todos estavam na última aula, né? Mas dou as boas-vindas para quem está fazendo esse curso conosco. Somos bastante gente, graças a Deus. E a gente agradece muito a confiança que vocês depositam aí no nosso trabalho, na nossa agência, para, além de experiências de viagem, né, ter essa experiência de adquirir um conhecimento novo, um idioma novo, e se preparar aí para novas viagens, novas experiências. Eu vou pedir aí para todo mundo, se possível, mutar o microfone, porque daí aí a minha voz fica tranquila aí para todo mundo poder compreender tudo que eu falar e etc, tá bom? Muito bem. A gente fez uma experiência na semana passada que foi apresentar aí, vamos dizer, os primeiros fundamentos para a construção de um conhecimento de um novo idioma. E a ideia principal que está de fundo é aquela ideia de você fazer essa exposição ao novo idioma, de você estar de frente a frente com ele, conviver com ele e aquela palavra que a gente falou, né? Familiarizar-se com o inglês. Onde ele não é uma pessoa estranha que está na sua casa. Não, ele está dentro e você já acolheu ele para a sua vida, você já convidou ele para tomar um café na sua casa, você já está à vontade com ele. Não é aquela coisa, meu Deus, em inglês, eu não entendo nada. Não, você já está ali naquele processo de conhecimento, de proximidade do novo idioma, né? Então, basicamente, a nossa metodologia, né, se a gente pode falar assim, do nosso curso, é essa proximidade, adquirindo palavras, adquirindo vocabulário, se expondo ao idioma, porque é através dessa exposição que a gente vai conseguir crescer no desenvolvimento do próprio inglês na nossa cabeça. Como a ideia da criança que eu falava na semana passada. A criança ela aprende as palavras, as coisas, como as coisas vão acontecendo. E depois ela estrutura isso na cabeça dela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o essencial, é essa exposição ao idioma, essa familiaridade que a gente vai fazer, tá bom? E para isso que a gente falou, né, do exercício de você escolher 3 temas para você se expor ao inglês. E agora, eu vou mostrar, essa aula está dividida em 2 momentos, tá, gente? Coisas práticas e bem fáceis para vocês visualizarem na tela. Como se expor ao idioma de uma maneira bem prática. Pode ser que seja mais assim, repetitivo para alguém, porque vocês podem ter uma certa facilidade para mexer na internet e tudo mais. Mas tem outras pessoas que não. Então aqui a gente vai fazer a linguagem de todo mundo para colocar as bases para a gente fazer essa exposição juntos, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês, com o primeiro momento da aula, que é falar sobre o Google Tradutor, sobre o YouTube, certo? 2 coisas bem simples que podem ajudar a gente a crescer no conhecimento do idioma, tá bom? E o segundo momento, que vai ser com a Mayara, a gente vai falar sobre o vocabulário do aeroporto, né? Vamos dizer que vai colocar aí todas as fases de um aeroporto para vocês ficarem bem tranquilinhos, serenos e calmos quando forem viajar, quando tiverem que passar por um aeroporto ou qualquer situação assim. Seja uma viagem internacional ou nacional, porque o procedimento vai ser sempre o mesmo, tá bom? Então, vamos lá comigo. Eu espero que vocês estejam vendo aí a minha tela daqui a pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E vamos lá. Share. Estão vendo a minha tela? Mayara? Ok. Perfeito. Dá para ver sim, Murilo. Vamos lá. Tem algum microfone ligado aí, gente? Por favor. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. A gente vai escolher um tema que a gente gosta. Eu vou ilustrar aqui para vocês de uma coisa bem prática, que vai levar a uma outra bem prática também. Por exemplo, eu, Murilo Moraes, eu gosto muito do cantor Elvis Presley. Vamos supor, tá? Eu gosto das músicas dele, mas nunca conheci muito. Espero que aqui no grupo tenha alguém que goste também, porque a gente está falando uma língua aí parecida. Elvis Presley. Então, eu quero pesquisar no YouTube, por exemplo, a biografia do Elvis Presley em inglês, para que eu possa me expor
a história que eu quero ouvir em inglês. Então, o primeiro passo que vai acontecer, a gente vai entrar no Google Tradutor, certo? A gente vai escrever aqui no YouTube, no Google, certo? Google Tradutor. Vamos entrar nesse primeiro link que tem aqui, porque ele fica mais fácil de visualizar, tá certo? Muito bem. De um lado, eu tenho a coluna para falar português, para escrever em português, tá certo? Essa primeira coluna que está aqui do meu lado. A segunda coluna vai aparecer a tradução que eu quero. Ou seja, o que eu colocar em português aqui, vai aparecer em inglês aqui desse lado. Então, vamos supor, vou escrever uma frase em português aqui. Eu fui para a escola. Eu fui para a escola. Ó, o tradutor do inglês, automaticamente ele coloca a minha frase no inglês no tempo certo. Ele já está no passado, tudo certinho, tá bom? Isso é uma frase completa. Mas eu posso usar o Google Tradutor por palavras. Pensem comigo aqui, ó. Vou escrever somente escola agora, ó. Escola. School. Ó que interessante. School. Então eu sei que school é escola. E aqui embaixo, o próprio Google Tradutor, né, baseado nas ferramentas que ele tem, ele coloca uma outra palavra em inglês que significa escola. Por exemplo, quando a gente estiver falando de uma escola muito grande, de uma faculdade, por exemplo, o Google vai apresentar como campus. Uma palavra bem parecida com o português, até utilizada aqui no Brasil, mas uma outra palavra que vai significar escola, certo? E assim a gente vai usar sempre o Google Tradutor, por palavras, porque é muito importante a gente entender isso, que cada palavra tem o seu significado. Então, eu quero entender como que é a palavra evangelho em inglês. Ó, e é uma palavra que vocês já conhecem, já ouviram muito, que é até um estilo de música. Vejam só. Evangelho. Gospel. Gospel. Não tem a música gospel? Música evangélica? Música gospel. Por quê? Porque a palavra gospel significa evangelho. Então, por exemplo, quando uma leitura que vai acontecer na missa, né, numa missa em inglês, por exemplo, a gente vai estar lá, Gospel from St. Lucas, né? De acordo com o Evangelho de Lucas. Deixa eu tocar lá no vizinho, chamar ele. Oi. Esse aqui jogou fora da outra? Por favor, mutem aí os microfones, tá, vizinhos? Por favor, vamos lá. Gospel, em inglês, Evangelho, Gospel. E ali embaixo ele não coloca mais nenhuma palavra que significa Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, ó, se eu coloco, entender que gospel pode significar normas, ou também a gente pode estar se referindo à doutrina de Cristo. The gospel from Jesus Christ. Ou seja, a doutrina de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo. Olha que interessante entender isso. Então, esse processo do Google é importante por palavras, para a gente entender os pormenores das palavras, como que eles podem acontecer. Quais outras palavras podem ir ao encontro daquela palavra que eu pesquisei. Tá certo? Muito bem. Voltando àquela primeira ideia, eu vou pesquisar aqui sobre a vida de Elvis Presley. Então, eu vou colocar aqui no meu tradutor em português, se eu não souber como escreve a vida de Elvis Presley, ok? Então, eu vou colocar aqui, a vida de Elvis Presley. Né? Elvis não vai ter tradução, né? Elvis Presley. Olha lá, The Life of Elvis Presley. The Life of Elvis Presley. Beleza. O que eu vou fazer num segundo momento? Eu vou copiar isso daqui. Para você copiar, você seleciona, clica com o direito e aperta copiar, ou aperta no seu teclado a tecla CTRL-V, né? C, copiar, ok? E eu vou lá no YouTube. Aqui está aparecendo o YouTube para vocês. Mayara faz um joinha, ok, maravilha. E o que vai acontecer? Aqui, na barra de pesquisar do YouTube, eu vou escrever, ó, The Life of Elvis Presley. Ok? E vou dar um Enter. O YouTube vai trazer para mim vários vídeos do Elvis Presley. Pode ser que ele traga uma música chamada Life, pode ser que ele coloque uma história própria do Elvis Presley. Como que eu vou saber isso? Se eu conseguir ver mais ou menos o tempo. Por exemplo, ó, esse daqui 47 minutos de vídeo,
pode ser uma história mesmo da vida dele. E aqui está escrito, ó, American Singer and Actor Elvis Presley, Biography and Life Story. Então, o cantor americano e ator Elvis Presley, biografia e a sua história de vida. Então, eu já consegui um vídeo para poder assistir sobre o tema que eu gosto. Então, eu vou lá clicar e vou dedicar o meu tempo para poder ouvir o meu vídeo, entender ali as imagens e me expor ao idioma. E aqui eu falo uma coisa para vocês. Murilo, não estou entendendo nada do vídeo que eu estou vendo. Não estou entendendo nada que o cara está falando. E aqui eu falo para vocês, não tem problema. Porque o primeiro passo é esse. É a exposição. É a gente estar de frente com o idioma. É a gente colocar ele para a gente ouvir, se familiarizar com as palavras, se familiarizar com o vocabulário. Esse é um passo importantíssimo no nosso... Tem algum microfone aí, gente? Por favor. Não sei se vocês conseguem dar uma olhadinha. Mas vamos lá. Eu falo do microfone, gente, até peço perdão de pedir para vocês mutarem, é que eu me desconcentro, assim, né? Quem está aqui falando. Mas faz parte, né? Toda reunião de Zoom tem isso, não sintam um puxão de orelha. Faz parte do nosso processo, tá bom? Fiquem tranquilos quando eu falo, tá? Muito bem. Então é esse o processo. Murilo, eu não estou entendendo nada. Não tem problema. Você assiste, mesmo assim. Você vai entender no dia seguinte? Provavelmente não. Mas dali a algumas semanas, não tem como você não estar conseguindo distinguir algumas palavras, até repetir algumas palavras, mesmo que você demore para descobrir o significado. Entendeu? Então, esse processo de exposição ao idioma, de estar frente a frente com o idioma, mesmo com dificuldade de entender, é fundamental. Lembra que o processo de aprendizagem da criança, da primeira infância, é assim. A criança está exposta a pessoas falando, a pessoas cantando, a filmes falando, palavras, frases, etc., e músicas. Então, vai ser o mesmo processo com a gente. A gente tem uma cabeça como a da criança? Não. Mas o processo de aprendizagem é o mesmo. Digo, outras pessoas podem aprender de outros modos, claro. Mas esse é o processo que a gente quer apresentar para vocês. Por quê? Porque ele vai fazer um passo a passo com a gente, a nossa cabeça vai acostumar. Imagina se tem uma pessoa que, você acolheu uma pessoa na sua casa, quanto mais tempo você passa com ela, mais você conhece, certo? E aqui eu aplico uma frase que eu aprendi na minha caminhada até espiritual, que eu não tenho como amar aquilo que eu não conheço. Então, para eu começar a conhecer, para eu começar a amar o inglês, fazer parte, que ele faça parte da minha vida, eu preciso conhecê-lo, eu preciso me familiarizar, eu preciso estar exposto ao inglês. Então, as nossas aulas, os vídeos gravados, por exemplo, a aula que a Mayara o tema que a Mayara vai passar para a gente é uma exposição. Estamos cara a cara com o idioma. A gente não está falando de regras, a gente não está falando de ortografia, de sintaxe, nada. A gente está exposto ao idioma como ele é, tá certo? Então, eu expliquei tudo isso para vocês. Não sei se ficou muito rápido esse passo a passo, mas é um passo a passo necessário. Você seleciona o seu tema. Por exemplo, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa que falou, a comadre aí da Maria Virgínia. Ela falou que gosta de artesanato. Então, aqui, ó, vou buscar aqui, ó, bonecas de artesanato. Artesanato. Ó, craft dolls. Craft dolls. Ó, olha que interessante. Craft é uma palavra que a gente já está acostumada, né? Já ouvimos muitas vezes. Por exemplo, quando a gente bebe uma cerveja artesanal, na embalagem às vezes vem escrito craft beer, né? Cerveja artesanal. Então, ó, craft dolls. Eu vou buscar essa palavra lá no YouTube e provavelmente, né, pode ser que pode aparecer até alguma música com essa palavra, né? Olha só, craft dolls, como fazer. Então, aqui tá, vamos dizer, vários desenhos, né? Mas provavelmente a gente vai encontrar vários tutoriais de como fazer bonecas de artesanato. Ou bonecas de pano, ó, bonecas de pano.
Ragdolls. Então, eu vou lá no YouTube e procuro essa palavra. Então, provavelmente, o canal ele vai me trazer vídeos aí que vai me auxiliar a me expor ao idioma. Então, façam esse processo, selecionem os temas de vocês, traduzam esses temas no Google Translate e busquem essas palavras lá no YouTube. Esse é um processo necessário, simples, tá bom? Mas ele é muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e, principalmente, aqui está uma das primeiras ideias que a gente falou na aula passada, porque nós estamos vendo coisas que nós gostamos. Não são coisas aleatórias que eu não gosto ou que eu não me interesso. Eu me interesso por boneca de artesanato. Eu me interesso por aprender violão em inglês. Eu me interesso. Então, esse é muito importante, esse passo. Tá bom? Muito bem. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida de como usar o Google Tradutor, de como pesquisar no YouTube ou outras plataformas, escrevam para a gente no grupo depois ou no nosso particular, que a gente está à disposição para ajudar vocês. Inclusive para mandar link para vocês. Ah, Murilo, não estou conseguindo achar vídeos em inglês sobre bonecas de pano. Então você me pede ajuda, eu te ajudo a encontrar, tá bom? Contem conosco para que essa exposição aconteça aí no dia a dia de vocês, tá bom? Muito bem. Agora eu vou encerrar esse compartilhamento aqui. Vou passar a palavra à minha colega de trabalho, Maiara, que vai aí dar a segunda parte da aula para vocês, tá certo? Eu vou abrir o slide aqui primeiro, tá? Um segundinho. Tudo claro até aqui, gente? Deem um joinha na tela aí, por favor. Opa, maravilha. Muitos joinhas acontecendo. Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Share. Perfeito. Estão vendo a tela? Show. Sim. Maravilha. Então é com você, Maiara. Good afternoon, pessoal. Eu vou passar um segundo tema aqui para vocês hoje, que vai ser uma aplicação um pouco mais direta do inglês, que é o nosso primeiro contato com viagem, que é quando a gente chega no aeroporto. Porque o aeroporto, pelo menos para mim, é um pouco um momento tenso da viagem, né? Porque a gente está chegando, aquela euforia para viajar. O aeroporto é um lugar que tem muita gente, muita informação acontecendo. Então, é muito comum a gente ficar um pouco mais nervoso e perdido na hora de se achar ali no aeroporto. Ainda aqui, né, dentro do aeroporto, dos aeroportos, né, do Brasil, é um pouco mais fácil, porque a gente já partilha a língua, então não tem nenhum problema. Mas se a gente vai fazendo uma conexão ou voltando de algum lugar, ainda mais um aeroporto que a gente não conhece, costuma ser tenso, né? Um caos. Então, mas não precisa ser assim se a gente souber um caminhozinho básico a ser seguido, para a gente conseguir se achar ali, saber para onde ir, o que a gente está fazendo, o que falar. Então, essa é a nossa ideia, que é dar um caminhozinho básico do inglês para vocês conseguirem se achar no aeroporto, fazer os trâmites, entrarem no avião e lá dentro também vocês conseguirem se comunicar ali com as flight attendants, que são as aeromoças, e conseguirem fazer uma viagem mais tranquila possível, certo? Então vamos começar. Para a primeira, eu coloquei primeiro a diferença entre o que é a trip e o que é a viagem. A gente sempre usa essa palavra para designar a viagem, mas tem uma diferencinha. Não vamos entrar no mérito de gramática, mas é bom a gente estar com essa diferença bem afiadinha, certo? Trip é um substantivo, né? Que é a viagem em si. E travel é o verbo viajar, certo? Eu fiz uma trip, eu fiz uma viagem e eu vou travel, eu vou viajar, certo? Vou colocar no português, que é para a gente entender bem a diferença entre substantivo e verbo. Então, são duas coisas diferentes. Trip, substantivo, travel, verbo, certo? Acho que se eu estiver falando muito rápido, se alguém faz algum sinal, o Murilo me avisa, porque eu falo rápido mesmo, por natureza. Ok? Então, a gente pode passar para o... Oi? Pode seguir. Ok.
Então, assim que a gente chega no aeroporto, a gente já vê aqueles quadros enormes com aquele monte de informação, de letrinha mudando toda hora. Aqueles painéis, eles estão marcando sempre o status dos voos. Então, todos os voos que estão saindo, que estão entrando, eles vão estar ali naquele painel, marcando o status do voo. Então, nós temos os arrivals, né? Que são as chegadas, são os voos que estão pousando ali naquele aeroporto. E nós temos os departures, que são as decolagens, os voos que vão estar saindo. Então, quando a gente olhar lá naquele painelzão com um monte de voo, que a gente vê arrivals, a gente vai ver que são os voos que estão chegando, os horários que eles vão chegar, tudo certinho, vai estar ali discriminado, o voo, de onde ele está vindo, a companhia aérea. E tem os departures, que são as saídas, para onde os voos estão saindo, que horas eles vão sair. Então, tudo vai estar nesse primeiro painelzão de LED, certo? Aí a gente pode conferir ali com o nosso ticket de viagem, se o nosso é arrival ou departure. A gente espera que ainda esteja para sair, para ninguém perder o voo, certo? A gente confere também. Deus o ligar de alguém perdeu o voo, misericórdia. Pode passar, Mu. Demora um pouquinho aqui, mas passa já. Aí, foi. Certo? E aí, quando a gente olha o status do voo, se ele está chegando, se ele está saindo, nós temos lá o status, né? Qual é a posição desse voo dentro do contexto do aeroporto. Esse voo, ele pode estar delay. Se ele tiver delay, ele está atrasado. Então, seja para chegar, né? Para arrival ou para departure, ele está atrasado. Seja para sair ou seja para chegar. Certo? Se ele estiver on time, ele está na hora correta, que ele deveria chegar ou que ele deveria sair. Então, graças a Deus, ele está no horário. Check-in open. Check-in open é o check-in dele já está aberto. Então, o pessoal da companhia aérea já está lá no guichê certinho, com o check-in aberto para todo mundo fazer. Não precisa esperar e chegar no aeroporto e se dirigir para o balcão da companhia aérea fazer o nosso check-in. Cancelled. Cancel. Se tiver cancelado, aí, infelizmente, o nosso voo foi cancelado. A gente vai, né, ter que ir lá no guichê da companhia aérea, ver o que a gente pode fazer com essa questão de estar cancelado. E a gente fica triste com isso. E o status desse voo pode estar boarding, 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 embarcando. Então, o pessoal já vai ter feito o check-in, né? E já vai estar lá dentro, no gate, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, já vai estar embarcando nessa aeronave. Se a gente estiver lá fora para fazer o check-in, é melhor a gente correr para não perder o nosso voo. Certo? Deu para entender certinho? Tá certo? Ok, pode passar, Mu. Certo. Depois que a gente verifica o status do nosso voo, a gente vai para o balcão da companhia aérea, né? A gente vai estar com um bilhete na mão para saber qual é a companhia aérea que a gente vai estar embarcando. Se é a Alitalia, se é a Turkish, se é a American Airlines, enfim, qual a companhia aérea que a gente vai indo viajar. A gente vai estar com o bilhete na mão, a gente vai para o check-in, certo? Fazer o nosso check-in. O check-in nada mais é do que dar entrada, do que fazer o nosso primeiro contato para a gente poder viajar para fora do país, certo? Então, a gente tem que estar com o nosso ticket na mão, certo? Que é o bilhete. E o nosso passport. Passport. Passport é o nosso passaporte. É o mínimo que a gente precisa para conseguir viajar. Ok? Então, é o check-in, que a gente dá entrada no país. O ticket, que é o nosso bilhete aéreo. E o passport, que é o nosso passaporte. Aí, quando a gente chega no balcão, a moça da companhia aérea, se a gente estiver fora do país, né? Ela pode nos perguntar: Can I see your ticket and your passport, please? Can I see your ticket and your passport, please? Eu posso ver o seu bilhete e o seu passaporte, por favor? Então, a gente vai lá, né? Entendemos que ela pediu o nosso bilhete e o nosso passaporte. A gente vai entregar para ela. A gente pode entregar em silêncio, não precisa falar nada. Mas se a gente quiser ser educado e falar alguma coisinha para ela, a gente pode falar yes, sure. E entregar o passaporte para ela ou falar here, they are. Aqui estão os documentos que ela está precisando, certo? Mas se quiser entregar calado também não tem problema. É só uma frasezinha curtinha que é fácil da gente se lembrar para a gente poder
se comunicar ali no momento do check-in, ok? Certo, a gente entregou os documentos para a balconista lá, ela vai começar os nossos trâmites para a gente poder viajar. Aí chegou o momento da gente escolher os nossos assentos. Nós temos duas opções de assento, que é o window seat, o assento da janela, e o aisle seat, que é o assento do corredor, certo? Então, a gente pode optar por um ou por outro. Se você já tiver no assento que você escolheu, nem precisa perguntar nada, pedir nada para a aeromoça, para a balconista. Mas, se você quiser mudar, você pode pedir. I want a window seat ou a aisle seat. Aí fica muito do que vocês, se vocês quiserem mudar o assento ou não. Certo? Tá muito rápido, Mu? Ok. Pode passar. E se a gente não tiver no assento que a gente gostaria, se a gente precisar pedir para mudar o nosso assento, a gente pode falar essa frasezinha muito simplesinha da gente conseguir decorar e aprender. Can I get a seat near to the aisle? Eu posso, né, pode me dar um assento próximo do corredor? Ok? Ou se você está no corredor e quer ir para a asa, você pode falar, can I get a window seat? Pode me colocar num assento da janela? É bem tranquilo, são duas frasezinhas bem curtinhas, é bem tranquilo da gente memorizar, decorar e aprender. Can I get a seat near the aisle? Você pode me colocar num assento próximo do corredor? Ou can I get a window seat? Pode me colocar num assento próximo da janela? É tranquilo, são frasezinhas tranquilas da gente decorar. É fácil. Ok? E entra uma música Tempo Perdido, de Legião Urbana. Pode passar. Depois que a balconista mudou o nosso assento, se a gente precisou, que ela fez o check-in, que ela entregou o nosso boarding pass lá, né? O nosso cartão de embarque, é hora da gente seguir para o nosso portão de embarque, certo? No nosso boarding pass, que é o cartão de embarque, boarding pass, cartão de embarque, vai estar marcando o boarding time, que é o horário que nós vamos embarcar, o horário do embarque. Então, é muito importante a gente ficar atento nessa palavrinha, boarding time, para a gente não perder o horário do embarque. É bem tranquilo, vai estar escrito lá, certo? A gente conferiu o horário do nosso embarque, a gente segue para o nosso gate, que é o nosso portão de embarque. Ok? Geralmente nos aeroportos vem escrito lá Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4 e vamos seguir para o nosso portão de embarque, ok? Então, 3 palavrinhas que a gente precisa estar atentos. Boarding time, o horário do nosso embarque, boarding pass, o cartão do nosso embarque tem que estar com a gente todo momento. E o gate, que é o nosso portão de embarque. Porque ele também, às vezes, muda, né? Então, a gente sabe que é bom ficar atento. Ok? A gente pode passar. A gente encontrou lá o nosso gate, né? Fizemos o nosso processo de entrada, entregamos lá o nosso ID para a mocinha que fica recolhendo lá, entramos no avião, certo? Aí a gente vai mudar um pouco o nosso vocabulário, a gente vai focar em algumas palavrinhas que são importantes para a gente usar dentro do avião, certo? Take off. Take off é decolar, certo? Então, sempre que a gente vê a palavra take off, é decolar. É o momento de decolagem do avião. E land, aproveitando que a gente está falando de decolar, land é pouso. Então, sempre que o avião estiver landing, ele está pousando, take off, ele está decolando. Certo? A flight attendant, que é a comissária de bordo, ou a aeromoça, né? Ao pé da letra, flight attendant, é comissária de bordo. Mas a gente costuma falar aeromoça. Ok? E crew é a tripulação como um todo. A gente ouve bastante dentro do avião eles se comunicarem com a crew. Crew é a tripulação inteira. É o piloto, é as aeromoças, é todo mundo que participa do nosso voo. Pode passar, Mu, por favor. Certo? Aí é comum a gente ouvir a comissária falando, né? Ladies and gentlemen, welcome aboard.
Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Então, ladies and gentlemen, welcome aboard. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. É a primeira coisa que eles comunicam com a gente, né? Eles vão dar as boas-vindas para nós no voo deles e tudo mais. Então, a primeira frase que a gente sempre escuta. Então, bem-vindos a bordo. Deixa eu passar a mão. Mais uma frasezinha que é muito comum da gente escutar, o pessoal da crew, da tripulação falando, é a seguinte: Please take your seat and fasten your seat belt. Então, por favor, tomem seus lugares, né? Sentem-se e apertem seus cintos. Please take your seat and fasten your seat belt. Ok? Então, é a primeira frase que a gente sempre escuta. Sentem-se e apertem os seus cintos. Ai, sumiu aqui. A outra frase que a gente escuta muito nos aviões, que é importantíssima, é a seguinte: Please set electronic devices into airplane mode after door close. Então, por favor, coloquem os seus dispositivos móveis no modo avião assim que a porta for fechada, ok? Please set electronic devices into airplane mode after door close. É bem tranquilo também da gente entender, é uma frase muito importante para a gente poder desligar os nossos aparelhos para poder fazer um voo tranquilo. Pode passar, amor. Depois que a gente já decolou, que as comissárias já deram os avisozinhos e tudo mais, começa a ser servido um cafezinho, alguma coisa pra gente, certo? Então, geralmente, elas vão passar na nossa poltrona e vão nos perguntar: Would you like something to drink? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Certo? Algumas perguntam, outras não, mas é comum perguntar: Would you like something to drink? É uma frase bem tranquilinha de ser pronunciada. Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? A gente costuma simplesmente falar o que a gente quer para beber, né? Coffee, juice. Mas se a gente quiser ser educado, a gente pode falar: A Coke, please. Uma coca, por favor. Certo? Ou a beer, please. Uma cerveja, por favor. Certo? Ou se você quiser beber só uma água, water, please. Água, por favor. Se você quiser ser educada, certo? Aí, se você quiser dar uma resposta um pouco mais elaborada, quiser rasgar um pouco mais seu inglês, que eu espero que todo mundo aqui faça isso, depois desse curso, rasgue o inglês com todo mundo que vê pela frente, a gente vai falar: Can I have a Coke, please? Você pode me trazer, me dar Coca-Cola, por favor? Ou can I have a water? Can I have a beer? Can I have a red wine? Um vinho vermelho, né? Um vinho tinto, eu ia falar vinho vermelho. Um vinho tinto. Enfim, tem várias opções lá pra gente escolher, né? Um juice, orange juice. Tem outros sucos diversos lá. Se a gente quiser rasgar o nosso inglês, a gente fala isso. Can I have a Coke, please? Ok? Você poderia me dar uma Coca-Cola, por favor? Bem tranquilo, sossegadinho da gente aprender e já vai ajudar a gente a se comunicar com a comissária. Ela vai nos entender, nós entenderemos ela. Certo? Podemos passar. Eu já falei, né? Não falei dessa parte ainda. Tem umas aeromoças que elas simplesmente vão jogar tudo que elas têm naquela mesinha para nós, né? Orange juice, beer, coffee, water, beer. E a gente pode escolher dentro daquelas opções e simplesmente falar para ela o que a gente quer beber sem delongas, certo? Acho que tudo vai depender da educação que ela nos tratar, certo? E na hora do voo vai correr, né, tranquilamente. E na hora que todo mundo estiver já landing, né, aterrissado, eles vão nos agradecer. Thank you for flying with us. Obrigada por voar conosco. Thank you for flight with us. Certo? Bem tranquilo também da gente entender que é um agradecimento por nós termos escolhido aquela companhia aérea para voar. Ok? Pode passar, amor. Saindo do nosso airplane,
do nosso aeroporto, é hora de começar a immigration, que é a imigração, que é a parte tensa também da nossa viagem, é fazer a imigração, mas que a gente fazendo com calma, com paciência e rasgando o nosso inglês, que a gente vai aprender, que agora vai ser muito mais tranquilo da gente passar com confiança pela imigração, certo? Uma das perguntas mais comuns que eles fazem para todo mundo que está chegando no país. Why are you visiting, for example, por exemplo, Israel? Por que você está visitando Israel? Why are you visiting Israel? Por que você está visitando Israel? Certo? Ou, what's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Qual que é o propósito da sua viagem? Qual o motivo de você estar viajando para cá? Certo? São duas frasezinhas que a gente escuta muito na imigração. São as duas possíveis perguntas que eles vão nos fazer, certo? E aí a gente responde com a verdade sempre o que a gente está fazendo ali, certo? I'm here on vacation. Eu estou aqui de férias, certo? Simplesmente isso. I'm here on vacation. Não precisa de mais do que isso. Ou I'm here on business. Eu estou aqui a negócios, certo? Ou depende se você está... a gente está sempre de férias ou a negócio, né? Então, são sempre as duas respostas que a gente tem mais decoradinhas para falar. I'm here on vacation. Eu estou aqui de férias. Ou I'm here on business. Ok? É bem tranquilo da gente decorar uma das duas aí, dependendo da nossa situação, para a gente poder falar, caso a gente seja perguntado. Ok? Ou a gente pode, se você estiver viajando com a Peregrinos Viagens, você pode falar, I'm in a group of pilgrim. Eu estou num grupo de peregrinos, eu estou viajando com um grupo de peregrinação, que também é uma das respostas que a gente usa muito quando a gente está viajando com o grupo da Peregrinos Viagens, que é para dizer que a gente está viajando com um grupo. Ok? Tá de boa até agora? Não tá corrido? Ok. Pode passar, amor. Mais uma pergunta que a gente costuma escutar na imigração com muita frequência. Here will be stay. Onde você... Where, faltou um W aqui na frente. Where will be staying? Aonde você vai ficar, certo? Where will you be staying? Where will you be staying? Onde você vai ficar, certo? Principalmente em países como Israel, como Estados Unidos, que a fiscalização é muito forte, eles querem saber aonde você vai ficar hospedado. Então, essa é uma pergunta muito comum que eles vão fazer. Depois você coloca um Wzinho aqui na frente, tá? Faltou um W. Ok? A resposta, né? Se a gente for ficar num hotel, a gente vai dar at this hotel. At this hotel. Neste hotel, certo? Você vai mostrar para ele o bilhetinho do seu hotel, certo? Se você estiver viajando com a Peregrinos Viagens, você vai ganhar um crachazinho na reunião e atrás, na frente vem o seu nomezinho, atrás vem a relação de todos os hotéis que você vai estar hospedado, com endereço, telefone. Então, é só você apresentar na imigração que eles vão saber certinho quando você vai ficar hospedado, onde você vai ficar hospedado. É bem tranquilo, certo? Mas se você não estiver no hotel, por exemplo, estiver ficando na casa de um amigo, você pode simplesmente responder at a friend's house. At a friend's house. Na casa de um amigo, certo? Ou na casa de um parente, at a relative house, na casa de um parente. Então, isso varia muito da onde você vai estar. Vai estar ficando, não existe. Da onde você vai estar hospedado. Ok? E você pode também falar this is her, dela, ou him, address. Este aqui é o endereço dele ou dela. Eu coloquei as duas opções para cada um, para usar, se familiarizar com a que melhor servir na sua situação, ok? This is her or him address. Volta, amor. Pode descer mais um. É esse? This is her or him address. É esse? Isso, o próximo, da próxima pergunta. Ah, ok, perdão. Isso. A próxima pergunta muito comum é how long will you be staying? How long will you be staying? Por quanto tempo você estará aqui? Por quanto tempo você ficará neste país? Certo? How long will you be staying?
quanto tempo você vai ficar, permanecer. E a nossa resposta vai variar também de acordo com o tempo, certo? Mas pode ser about a week, mais ou menos uma semana, ou 15 days, 15 dias, ou a month, um mês, certo? Então, essa respostazinha vai depender de quanto tempo a gente vai ficar, mas é mais ou menos isso, uma semana, 15 dias, um mês, certo? Depende do período que cada um está viajando. Pode passar, amor. Feita a nossa imigração, a gente espera que sejam só essas perguntas em nome de Deus, que não seja nenhuma pergunta, na verdade. A gente, em nome de Jesus, não vou perguntar nada. A gente vai para... A gente sabe, né? A gente se pede que em nome de Jesus mande a gente seguir em frente, ninguém vai perguntar nada, mas perguntar a gente está sabendo. A gente fez a nossa imigração, é hora de pegar a nossa bagagem, certo? A gente vai sair da imigração e seguindo aquelas plaquinhas que a gente tem no aeroporto, sempre procurando baggage claim. Baggage claim, que é a área de pegar a bagagem, certo? Esse claim, baggage claim, não tem uma tradução específica no português, é mais aquela área que a gente pega as bagagens mesmo, ok? Depois que a gente pegou, com a graça de Deus, nossa mala vai estar lá na esteira, certo? A gente retirou nossa mala, tá tudo certinho. A gente vai procurar a saída do nosso aeroporto, que nada mais é que a exit. Exit. Pegamos a bagagem, vamos para exit. Pegamos a nossa bagagem, vamos para a saída, certo? Se você estiver viajando com o grupo da Peregrinos, a gente vai ter um ônibus lá esperando para vocês não se preocupar com isso. Mas se você estiver viajando por conta, talvez você precise de um táxi. Então, você pode perguntar para alguém ali, essa frasezinha bem simples. Excuse me, where can I get a taxi, né? Um táxi, ou a cab? Cab também é táxi em inglês, então tanto faz táxi or cab. Excuse me, where can I get a cab or a taxi? Ok? Pode usar táxi, pode usar cab, certo? Aonde eu encontro, com licença, onde eu encontro um táxi? Onde tem um táxi que eu posso usar, certo? Ok? Falei muito rápido? Tranquilo. E aí a gente finaliza o nosso modo aeroporto, o basicão, para a gente conseguir se familiarizar. Ok? Perfeito. Good studies, guys. Bons estudos para vocês. A gente vai disponibilizar esse slide no site para vocês terem. Isso mesmo, pessoal. A gente vai colocar no mesmo link que a gente vai mandar para vocês na aula, vai ter esse slide para vocês baixarem, para vocês terem as frases ali. Eu não sei se eu vou ficar repetitivo em falar isso, mas a maior, vamos dizer, o mais importante nessa aula, por exemplo, como a da Mayara, ou quando a gente estiver vendo esses slides, é valorizar essa exposição, tá bom? Ai, eu não gravei todas as palavras, eu não consegui escrever o que a Mayara falou, inclusive, não consegui gravar a pronúncia dessa palavra, enfim, não tem problema, né? O importante é que nós estamos em contato com o idioma e que aos poucos a gente vai conseguir falar disso. Por exemplo, quando vocês ouvirem essas palavras, né, em outras ocasiões, em algum filme ou, né, numa ocasião bem prática, né, durante a viagem de vocês, nossa, eu já ouvi isso. Landing, gate. Eu preciso ir para o gate 2, gate 2. É de lá que meu avião vai sair. O boarding pass, o meu cartão de embarque. Eu sei o que a pessoa está pedindo para mim. Eu sei que aqui é o local de apresentar meu passport. Então, aos poucos, essas palavras que nós apresentamos, as situações, elas vão ficar mais familiarizadas para vocês, mais costumeiras, independente se eu estou viajando ou não, mas eu estou em contato com elas, então aos poucos eu vou entendendo. É a mesma coisa da criança. A criança ouve diariamente papai e mamãe. Vem aqui com a mamãe. Por que a primeira palavra que geralmente a criança fala é papai e mamãe? Porque é a palavra que ela mais ouve. Então, é muito comum né, no conhecimento do idioma, aqui desse método que a gente falou, a gente começar a construir o nosso conhecimento com as palavras que a gente mais ouve, com as palavras que a gente está mais familiarizado, tá bom? Então, para vocês fazerem, né, a gente não vou passar nenhum exercício prático aqui nessa aula,
porque o próprio fato de vocês assistirem essa aula de novo, se vocês conseguirem, claro, prestar bastante atenção na pronúncia, pausar esse vídeo. A Mayara falou landing. Eu pauso e falo landing, landing. Ah, não ficou bom, não gostei da minha pronúncia. Volta um pouquinho, ouço a Mayara de novo e falo landing, landing. Até você achar que está parecido. Flight, voo, flight, flight. Repete mesmo. Pode ser que quem esteja aí na sua casa te ache meio, aí, tá, vamos dizer, Doido. tá, o que está acontecendo? Mas você está estudando, você está falando. E esse processo é muito importante, porque você está lendo, você está ouvindo e aos poucos essas palavras estão brotando dos seus lábios de tanta familiaridade que você tem com ela. Por exemplo, outra coisa, ó, eu conheço a Mayara, eu trabalho com a Mayara há mais de 2 anos. Então, porque eu estou bastante tempo com a Mayara, trabalho bastante com ela, eu consigo falar da Mayara. A Mayara é assim, ela trabalha desse jeito, tal, tal, tal. Então, vai brotando naturalmente quanto mais familiarizado eu estou, quanto mais em contato eu estou, tá bom? Eu bato nessa tecla porque ela é necessária, ela é muito importante. É tudo de diferente que vocês já viram em todas as aulas de inglês, eu tenho certeza. Por quê? Porque a gente vai nas aulas de inglês, o professor começa, verbo to be, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Mas eu não sei nem construir uma palavra. Eu sei falar eu sou, mas eu não sei falar se eu sou feliz, se eu gosto de viajar, se eu sou filho do meu pai, se eu sou irmão do meu irmão, entende? Então eu tenho que começar a criar palavras, né? Colocar vocabulário, me familiarizar mesmo com o inglês, tá bom? Então, quando a gente mandar aí a aula para vocês, isso demora um pouquinho, né? Eu vou baixar o vídeo que a gente fez, a gente vai baixar, vai disponibilizar ele no YouTube, né? Do mesmo modo que a gente fez com a outra. Daí, nessa semana, até a próxima quarta-feira, vocês tentam voltar aqui nessa aula para, vamos dizer, pausar, escrever as palavras, repetir as palavras, tá bom? E vai ter lá disponível o link para vocês baixarem o arquivo. E outra dica também, gente, o quanto mais vocês conseguirem estudar no computador, é melhor. Sabem por quê? Prestem atenção comigo aqui. Isso é uma dica de ouro para vocês e é a dica de alguém que sofre com isso, tá bom? Eu sou uma pessoa distraída. Eu naturalmente tenho dificuldades de concentração. Então, se eu pego o meu celular para estudar, sabe quando eu vou conseguir estudar? Nunca. Por quê? Porque o meu celular ele vai começar a chegar as mensagens dos grupos, minha namorada vai mandar mensagem, a minha mãe vai mandar mensagem, alguém vai me cobrar, vai chegar o boleto do banco, vai chegar um monte de coisa que vão tirar a minha concentração. Então, eu tenho que fazer o processo de voltar para a minha aula no celular muitas vezes. Então, quando vocês, aqui na aula aula ao vivo, sem problema vocês verem no celular, excelente. Mas para estudar, tentem fazer pelo computador. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir desfrutar mais, além de conseguir enxergar melhor o texto, né, gente? Porque no celular fica tão pequenininho. Então, sentem com calma para vocês reverem as aulas, estudarem, ouvirem a gente de novo. Eu sei que a nossa voz aí, ela vai ressoar no coração de vocês durante muito tempo, mas é importante, tá bom? Esse processo de conhecimento com bastante calma e concentração. Eu acho bonito quando alguém senta aí no computador, tranquilo, aqui eu estou para a minha aula. O Murilo e a Mayara não estão falando de fundo enquanto eu estou aqui cozinhando, estou fazendo um café, não estou colocando roupa no varal, como eu falei na aula passada. Eu estou concentrado, eu estou colocando a minha atenção, o meu coração naquilo que eu estou fazendo. Exato. E aqui eu concluo, né? Não sei se a Mayara quer falar alguma coisa. Tem uma frase de um santo que eu gosto bastante, que é São José Maria Escrivá, que ele falava assim: está no que fazes e faz o que deves. Então, que a gente esteja naquilo que a gente está fazendo. Nós estamos com o nosso coração. E que a gente faça aquilo que a gente deve, né? Então, a gente tem esse compromisso de estudar, de conhecer mais. Então, coloquemos aí a nossa atenção, o nosso coração. Grande parte do êxito desse curso, do conhecimento do idioma, vai partir dessa experiência, de colocar a atenção, de colocar o coração nesses estudos, tá certo?
Exatamente. Tudo É isso bem. que eu ia falar, Murilo. Eu fiz inglês 4 anos, mas eu só consegui aprender porque 80% do que eu aprendi foi meu esforço próprio. Eu procurava, eu ia atrás, eu queria entender mais, eu queria melhorar minha pronúncia, e todos os dias eu ainda busco isso, eu não sei tudo. Todos os dias eu tô me colocando à prova, tô buscando, tô correndo atrás para aprender coisas novas, até para trazer para vocês mesmo, que a gente se propôs a trazer o inglês. Eu e o Murilo, a gente tem estudado o triplo para poder conseguir estar aqui, né? O Murilo sabe, o dia todo a gente ali ralando para ficar cada vez melhor, para trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então, é esforço pessoal, gente. Por repetição, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Quanto mais vocês se colocarem, se